Olá pessoal, então vamos dar sequência à nossa disciplina de Química Geral, hoje com o nosso último vídeo do módulo 1, que é o de estrutura atômica. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, porque a gente vai trabalhar somente com exercícios, pelo menos basicamente. Então vou convidar vocês para nós fazermos a distribuição eletrônica dos 10 primeiros elementos da tabela periódica e o cromo, que é um metal de transição, para nós vermos algumas peculiaridades da distribuição eletrônica. Vai ser possível a gente ver a aplicação tanto do princípio da exclusão de Pauling quanto a regra de Hund na distribuição eletrônica. Bom, a gente vai utilizar tanto o método da construção quanto o método mnemônico, do diagrama dito como de Linus Pauling. Então, primeiro vamos pensar aqui. O hidrogênio ele tem número atômico 1, logo, se ele tem número atômico 1, ele tem um próton, e como ele não tem nenhuma carga representada, eu estou fazendo a distribuição de um elétron, porque se ele é neutro, o número de prótons, que é o mesmo número atômico, é igual ao número de elétrons. Então aqui, no primeiro nível, no mais baixo nível de energia, aqui está o eixo da energia, eu vou colocar um elétron representado por uma seta, representado para cima. E aí, a partir daqui, eu posso ver o conjunto dos 4 números quânticos. Então, ele está no primeiro nível, então o número quântico principal vai ser 1. Ele está no L igual a 0, então o número quântico secundário, que é o L, é 0. O Ml, que é o número quântico magnético, no caso, como ele está no L0, L0 só tem um orbital, subnível S só tem um orbital, então só pode ser 0. Então aqui é 0. E o Ms, como ele está para cima, o número quântico spin, quando ele está para cima, é mais meio. Então está aqui, número quântico principal 1, número quântico secundário 2, número quântico magnético 0, número quântico spin mais meio. E agora a distribuição eletrônica. A gente vai, pelo método mnemônico, a gente vai vir a distribuição iniciando aqui, como ele só tem um elétron, eu paro com 1s1. O que quer dizer esse 1s1? 1 é o nível, S é o subnível e 1 é o número de elétrons. Como a gente sabe que o S é o número quântico secundário 0, só tem um orbital, por que disso? Porque o número de orbitais vai ser dado pelo o ml varia de mais L até menos L, passando por 0. O L é 0. Como o L é 0, eu tenho mais 0, menos 0 e 0. Como mais 0 e menos 0 não tem significado, eu só vou ter um orbital. Nessa possibilidade, eu posso ter um elétron para cima e um elétron para baixo. Por quê? Porque eu não posso ter 2 elétrons com o conjunto de 4 números quânticos iguais. Então, eu preciso ter pelo menos o número quântico spin invertido. Então, só tem a possibilidade de 2 elétrons. Então, no subnível S, cabem 2 elétrons, mas no caso do hidrogênio, tem apenas um. Então, está aqui, a distribuição dele é 1s1. Por que eu estou colocando aqui? Porque eu vou chamar a atenção, nesse caso, ele só tem uma camada. Então, essa daqui vai ser a camada de valência. E como ele só tem um elétron, esse também vai ser o elétron mais energético. Ou seja, o elétron mais energético está no nível 1, na subcamada S. Depois a gente vai ver outros exemplos, que aí vai ficar um pouco mais claro isso. O próximo é o hélio. O que acontece? O hélio tem número atômico 2, então ele tem 2 elétrons para distribuir. Então, o primeiro vai ser igual ao do hidrogênio e o segundo vai seguir o princípio da exclusão de Pauling. O que diz isso? Que 2 elétrons de um mesmo átomo não pode apresentar o conjunto de 4 números quânticos iguais. Então, o próximo elétron que eu coloquei aqui, o que acontece? Ele tem número quântico principal 1, que é igual ao outro, número quântico secundário 0, que é o L, que também é igual ao outro. O número quântico magnético, que é o Ml, é esse zerinho aqui, que está embaixo da caixinha que representa o orbital.
Então, ou seja, os três números quânticos iniciais, que são os espaciais, são iguais. Então, o que vai diferir um do outro? A direção do spin. Então, o primeiro spin é para cima, o outro é para baixo, né? Na verdade, a projeção. Então, o primeiro é mais meio, o segundo é menos meio. Então, tá aqui, ó. O conjunto dos três primeiros é igual ao do hidrogênio, mas o que difere dele é este daqui. Então, o primeiro elétron tem todos os números quânticos iguais ao segundo e difere nesse aqui, que é no primeiro mais meio, no segundo menos meio. Tranquilo? Geralmente, quando a gente pede o conjunto dos números quânticos, a gente pede do elétron mais energético. Qual é esse elétron mais energético? O último elétron a ser distribuído. Bom, pelo método mnemônico, como a gente vai ter a distribuição de 1s2, porque como a gente já sabe que o S cabe em dois elétrons, um com spin para cima e outro com spin para baixo, então agora ele tem o que a gente chama de camada fechada, e o hélio, depois mais adiante, no próximo módulo, a gente vai ver que ele é um gás nobre, e ele tem essa característica justamente por ter a camada fechada, ou seja, a camada 1 tem apenas a possibilidade de dois elétrons, e ele tem esses dois elétrons. O próximo elemento é o lítio, de número atômico 3. O que acontece? Os três elétrons, né? O primeiro elétron vai para cima, que nem o hidrogênio, o segundo para baixo, que nem o hélio, e o terceiro vai aqui. Então, ou seja, agora eu abro uma nova camada, né? Eu vou para um segundo nível de energia, e ele tem o spin para cima. O próximo nível depois desse é esse, e depois é esse aqui, depois é esse aqui, depois é esse aqui, depois é esse, e depois é esse aqui, sempre indo em ordem crescente de energia. Por isso que eu tenho que observar o método mnemônico. Se vocês têm dúvida na hora de montar, usa, né, a regra de Madelung, que é o N mais L. Né? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida no fórum, no bate-papo, né, a gente pode tirar essa dúvida. Então, aqui eu vou dar o conjunto dos quatro números quânticos desse elétron mais energético. Então, o nível dele é o 2, então tá aqui, número quântico principal 2. O L, que é o número quântico secundário, é 0, né? Então tá aqui. O Ml, ó, como o 0 só tem um orbital, ele é o 0. E o número quântico spin é mais meio porque ele está para cima. Na distribuição, a primeira camada já está fechada, a segunda camada é aberta com um elétron. Então, a distribuição dele é 1s2, 2s1. O elétron mais energético é esse aqui, que foi o último a ser distribuído, e a camada de valência. Professor, o que é a camada de valência? A camada mais externa é aquela que tem o maior número quântico principal, e o número quântico principal é 2. Né? Então, está aqui. O maior que tem, né? Tem o 1 e o 2. O maior é o 2, então essa é a camada de valência dele. O próximo é o berílio. O berílio tem número quântico, tem o número atômico 4, o número de elétrons é igual ao número de prótons, porque ele não tem carga, então ele vai ter 4 elétrons. Então, o primeiro para cima, o segundo para baixo, agora na próxima o primeiro para cima e o próximo é para baixo. Então, eu vou dar a distribuição do conjunto dos 4 números quânticos para esse elétron em vermelho. Então, 2 porque ele permanece no nível 2, L porque vai ser 0 porque ele está no subnível S. Também é 0 o número quântico magnético, porque ele está no subnível S, só tem o número quântico magnético 0. E o número quântico spin, como ele está para baixo, é menos meio. Vocês viram que até agora está variando, né? Até agora a gente não teve um átomo que apresente o mesmo conjunto dos 4 números quânticos. Por quê? Se eles têm um número atômico diferente, né, de outro, então, e eles são todos neutros, obviamente o conjunto dos 4 números quânticos para o elétron mais energético vai ser diferente. Agora, é claro, se eu pegar o conjunto dos 4 números quânticos do primeiro elétron do berílio, vai ser igual ao do hidrogênio, que vai ser igual ao do primeiro do hélio, segundo do lítio e assim por diante. A distribuição eletrônica, 2s1, 1s2, 2s2, então está aqui.
O elétron mais energético está no subnível S, do nível 2, então foi o último elétron a ser distribuído, que é esse em vermelho. E a camada de valência também é a 2. E a gente passa então para o boro. O boro então tem número atômico 5 elétrons, porque não tem carga, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então o primeiro vai aqui, segundo, terceiro, quarto e o quinto abre o subnível P do nível 2. Então o conjunto dos 4 números quânticos para esse elétron vai ser nível 2, porque está aqui no nível 2. Número quântico secundário, que é o L, ele está no 1, que é o P, né? Então, o número é 1. O número quântico magnético dele, então, como é 1, eu posso ir de menos 1 até mais 1. Lembram que o ml varia de mais L até menos L. Ó, de mais L até menos L. Então, de mais L até menos L passando por 0. Então, eu tenho 3 possibilidades. Menos 1, 0 e mais 1. E ele está no menos 1. E o ms, eu vou poder dar o valor de mais meio, porque ele está para cima. O que acontece? O carbono tem um elétron a mais. Aonde vai esse elétron? Então, 1, 2, 3, 4, 5. O sexto elétron vai aonde? Vai no orbital 0 ou eu vou emparelhar, ou seja, colocar o segundo virado para baixo no orbital menos 1. Aqui eu vou seguir a regra de Hund. Quanto maior o número de elétrons com spin paralelos, ou seja, não desemparelhados, eu vou colocando. Se eu tenho 3 orbitais, eu vou semi-preencher os 3, para somente no quarto colocar ele desemparelhado. Então, isso se deve a um estado de menor energia. Então, o próximo elétron vai para o próximo subnível, que é o 0. E aí eu vou dar o conjunto dos 4 números quânticos aqui. O nível é 2, o L é 1, o ml é o 0, ó. Antes estava no menos 1, agora está no 0. E o símbolo, o valor de número quântico spin é mais meio. Na distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, ó, eu sigo as flechinhas. Ó. Fechou esse aqui, eu vou no próximo, 2s2, fechou, agora eu vou no próximo, 2p2. Pode ir até 6, porque o P, ó, o P é igual a 1. Ó, P é igual a 1. Ele vai de mais P até menos P. Então, ó, de mais P até menos P passando por 0. Então, eu tenho 3 orbitais. Cada orbital cabe em 2 elétrons. Então, eu posso ter 6. Por isso que o P vai até 6. Como ele não tem 6 elétrons, no último eu vou colocar quantos ficou sobrando, né? 2p2. Então, está aqui a distribuição eletrônica. Agora, é interessante, ó. O elétron mais energético está no subnível P, no nível 2. É um desses dois, né, que na verdade é este em vermelho, é o elétron mais energético. Agora, a camada de valência é todo o nível 2. Ó. As duas distribuições que tem o nível 2 são esse aqui. Então, essa aqui toda é a camada de valência. Então, quando eu perguntar para vocês qual é a camada de valência do carbono, a camada é a 2. Né? E quais são os subníveis? 2s2, 2p2, que são o subnível S e P, cada um com 2 elétrons. Tranquilo? Então, vamos para o nitrogênio, né? Que tem 7 elétrons. Então, seguindo a regra de Hund, eu vou colocar o terceiro aqui. Agora eu tenho todos os orbitais do subnível P semi-preenchidos, né? Então, o conjunto dos 4 números quânticos para esse aqui são o nível 2, L vai permanecer ainda sendo 1, ml vai ser mais 1, ó, menos 1, 0 e mais 1. Ele está no mais 1. E o ms, que é o número quântico spin, é mais meio porque ele ficou para cima. Lembrando que primeiro eu coloco para cima e somente depois eu vou preenchendo para baixo. Aqui a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p3. 2 com 2, 4, com mais 3, 7. Fechou 7 elétrons. Elétron mais energético está no subnível P, no nível 2, né?
Camada de valência, camada 2, é os dois aqui, tá? Então, vocês podem circular aqui quando forem preencher no caderno de vocês. Então, vamos então para o elemento oxigênio. O oxigênio, então, tem número atômico 8, então tem 8 prótons. Por não ter carga, tem 8 elétrons. Então, aqui vai entrar o próximo elétron já desemparelhado, ou seja, ele está aqui junto com o elétron mais meio. Agora eu vou colocar o menos meio. O conjunto dos 4 números quânticos, então, é o 2, porque ele ainda está no nível 2. O L vai ser menos 1. O L vai ser 1. O Ml vai ser menos 1. E aqui o número quântico spin agora é menos meio, porque ele está para baixo. A distribuição eletrônica, então 2s2, 1s2, 2s2, 2p4. 2 mais 2, 4, mais 4, 8, fecha os 8 elétrons que ele tem. Aqui está a distribuição eletrônica. Como é que eu fiz isso? Eu só copio em ordem. Ó. Aqui pelo início, 1s2, 2s2, 2p4. Elétron mais energético, o 2 está no nível 2, subnível P. E camada de valência, 2s2, 2p4. O flúor, né? 9 é o número atômico dele, então ele tem 9 prótons. Como ele não tem carga, também tem 9 elétrons. A distribuição eletrônica dele fica com essa característica aqui. Então, o elétron mais energético é esse em vermelho. E a distribuição dos 4 números quânticos dele é N igual a 2, L igual a 1, Ml igual a 0 e Ms menos meio, porque está para baixo. Distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p5. Elétron mais energético no nível P, no nível 2, subnível P, e camada de valência 2s2, 2p5. E o último dos 10 primeiros, depois só falta o cromo, é o neônio, que é o segundo gás nobre, né? Que é do segundo período da tabela. Ele tem número atômico 10, consecutivamente 10 prótons, e, por não ter carga, 10 elétrons. Então, aqui está a distribuição dele, né? O elétron mais energético está no nível 2, no subnível 1, né? Número quântico secundário 1, número quântico magnético mais 1, e número quântico spin menos meio, porque ele está para baixo. Então, está aqui o conjunto dos 4 números quânticos. E uma coisa que é interessante, ó, ele vai ter 8 elétrons na camada de valência. Por quê? A camada de valência dele é quando eu tenho a camada 2 completa aqui, né? Então, ó, 2, 4, 6, 8. Ele tem 8 elétrons na camada 2, que é a última camada dele, a mais externa. E isso vai ser muito importante para quando a gente falar em ligações químicas. A gente vai voltar a falar sobre essa característica do neônio. O hélio tem a primeira camada fechada, o neônio tem a segunda com fechada e com 8 elétrons. A característica importante do neônio é ter 8 elétrons. A distribuição, então, 1s2, 2s2, 2p6. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, fecha os 10 que ele tem. Distribuição eletrônica é essa. Elétron mais energético, subnível P, nível 2. E, né, camada de valência 2s2, 2p6, com 8 elétrons. Tranquilo? Então, agora a gente vai para o cromo. Ele vai ter uma característica interessante. Por quê? O método da construção e o método mnemônico, eles são métodos que funcionam muito bem, né, para os elementos representativos. Já para os elementos, né, de transição interna e os de transição, ele vai falhar em alguns elementos. Bom, ele vai funcionar para a grande maioria, então ele é um método útil, né? Mas alguns vai fugir e a gente vai ver um exemplo agora, o cromo. O cromo tem número atômico 24, logo ele tem número atômico de 24, número de prótons 24, como não tem carga, elétrons 24. Se eu fizer a distribuição eletrônica, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Olha que interessante. Antes de eu preencher o D que é do nível 3, eu preenchi o 4. Porque se a gente seguir lá a regra de Madelung,
a gente vai ver que o 4 tem menor energia que o 3D. O 4s2 tem menor energia que o 3D. Então, aqui fecha os 24 elétrons. Então, o elétron mais energético seria este aqui, que está no nível 3, no número quântico secundário 2, número quântico magnético mais 1 e número quântico spin mais meio. Na distribuição eletrônica também segue a mesma regra. Ó. O elétron mais energético fica no 3D4, ó. É o nível 3, D, né, que esse aqui é o subnível D. Orbital, ó, D1, D2, D3, D4. Tá aqui. Então, ele é exatamente a mesma, os dois métodos chegam na mesma conclusão. Só que, experimentalmente, não se verifica essa distribuição. É simples até a gente ver por que não. Mas é importante a gente ver que nem sempre ele vai fechar. Aqui teria uma característica interessante. A camada de valência dele seria essa daqui, que é a camada de maior número do nível, a 4, 4s2. Teria 2 elétrons na camada de valência. E isso vai dar uma característica muito interessante para ele, porque quando ele for doar ou receber elétrons, né, que depois a gente vai ver qual é a característica dele, isso daqui vai ser muito importante, a gente saber se ele tem 2 ou 1. E aqui no elétron mais energético ficou, né, no orbital mais 1. E na verdade ele não é no mais 1. A gente vai ver pelo seguinte, ó. O que acontece? Ó? Antes eu tinha 2 elétrons no nível 4s e 4 elétrons nesses 5 orbitais do nível 3d. O que acontece? Esses subníveis aqui, esses 5 orbitais, eles são degenerados. O que quer dizer degenerados? Que eles têm a mesma energia, ó. Eles estão ao mesmo nível de energia, os 5. Só que como na natureza eles terão a mesma energia se 4 têm elétrons e 1 não? O que acontece? Um elétron daqui, ele está aqui. Não é que ele veio com essa distribuição e depois passou para essa distribuição. Não, ele naturalmente é assim. Porque esse estado é de menor energia. Ó, eu tenho 5 orbitais agora degenerados, realmente todos com a mesma energia. Ah, mas esse aqui é só 1. Ele ter 2 ou ter 1 elétron não vai fazer diferença significativa. Então, o que acontece? Agora, a distribuição dele passa a ser, então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, está errado aqui, tá? Me esqueci de botar. 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. 3s2, 3d4. Passou para 4s1, 3d5. Camada de valência dele agora é essa daqui, com 4 no nível 4 com 1 elétron. E o elétron mais energético, então, agora está no orbital mais 2, né? Número quântico magnético mais 2. Então, antes era mais 1, mais 2. Fica claro a gente observar dessa forma aqui, né? Que eu tenho 5 orbitais degenerados agora, com cada um com 1 elétron, e antes eu tinha 4 com 1 elétron e outro vazio. Então, para ter a mesma energia. Mas existe um método, né? Eu trago até como curiosidade, não é obrigatório você saber, mas é importante, eu acho que é interessante vocês verem na Química Nova, lá, de 2013, um trabalho de Risch e Sutter. O que esses dois autores fizeram? Eles calcularam, usaram métodos para calcular a diferença de energia entre os níveis e subníveis para a distribuição eletrônica, principalmente dos elementos de transição. E aqui a gente vai ver para o cromo, ó, o que acontece, ó, o 4s-alfa, lembrando que o alfa é mais meio, virado para cima, e o beta é o menos meio, virado para baixo. O que acontece? Ó, o 4-alfa tem menor energia do que o 4-beta. Só que uma coisa interessante é que o 3D-alfa, todos os alfa, então todos os 5 possíveis virado para cima, tem menor energia. Então, o que acontece? Ao invés de eu colocar um elétron no 4-beta, eu vou colocar
um elétron para completar o 5 no 3D alfa. Como assim? Ó, eu tinha um beta virado para baixo aqui, e ele não está aqui, ele está aqui virado para cima alfa. Então, ó, os 3D alfa têm menor energia que o 4 beta, que é o virado para baixo. Sempre lembrando que quanto é mais meio é alfa e menos meio é beta. A gente já tinha visto isso na última aula. Tranquilo? Bom, aqui vai ter distribuição para todos os elementos. A gente vai ver também que vai ocorrer outras características com cromo e assim por diante. Mas é importante, é uma leitura, na Química Nova vai estar em português e é fácil de vocês lerem, né? Não é um vídeo, é um artigo. Aqui fecha o módulo, então, da estrutura atômica. A gente viu desde os modelos clássicos lá de Leucipo e Demócrito. Surge, então, o modelo de Bohr, Rutherford e Thomson, né? Então, aqui surge as primeiras ideias. É importante que muito dos átomos a gente vai utilizar tanto o método de Bohr, de Dalton, que dependendo do que a gente vai estudar, a gente vai considerar eles como esferas, mas a gente já sabe que elas não são esferas, eles têm características de onda, né? Mas que algumas dos postulados de Dalton seguem até hoje, alguns não. Lembra que ele falava que os elementos diferiam por massa e na verdade a gente já sabe que não, é pelo número atômico. Inclusive nós temos elementos como o carbono 12 e o carbono 13 que têm massa diferente, mas ambos são o mesmo elemento. Depois a gente passa então para Bohr e Sommerfeld. Bohr entra então com a característica da diferenciação dos níveis, né, de energia. E aí vem Sommerfeld e insere uma segunda restrição que vai dar origem, né, ao segundo número quântico. O primeiro é o N, que vem de Bohr, depois o K, que é parente, né, do número quântico secundário. Depois a gente vem com as teorias de de Broglie, né, com a característica dual. E a gente vai ver então a questão da catástrofe do ultravioleta, né? Então a gente vai ver essas características, chega na equação de Schrödinger e o último número quântico, né? Que na verdade a gente tem que esquecer essa ideia que é a rotação em torno, né? Porque se a gente pensar isso, a gente vai considerar ele como partícula e ele tem característica de onda. E por final a gente vê a distribuição tanto pelo método mnemônico quanto agora nessa última aula com o trabalho de Risch e Sutter. Bom, foi um módulo bem interessante, ele é a base para tudo, então a gente vai usar bastante coisa dele no próximo módulo e nos próximos, né? Principalmente agora na tabela periódica. Eu espero que vocês tenham gostado e vou passar para vocês uma lista de exercícios. E qualquer dúvida é só a gente combinar no chat. Um forte abraço e até a próxima aula.